Amém. Então, abrindo nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 6, eu vou ler os versos 1 e 2. Gostaria de trazer aqui um tema que tem sido muito trazido por Daniel Lopes. Eu não sei se vocês conhecem Daniel Lopes. Ele é um pastor da Igreja Bola de Neve, muito famoso, youtuber também, né? E ele tem tido muita notoriedade nos últimos dias, fazendo análises proféticas de fim do mundo, de fim dos tempos. E ele tem estado quase que todo dia, pelo menos nessa última semana, em algum dos principais podcasts do Brasil. Já falei, tá, tudo bem. Ah, tá. Flow, Inteligência Limitada, os principais podcasts, ele está agora essa semana toda lá. E tem trazido muito conteúdo. Particularmente, eu tenho um certo respeito pela imensa capacidade de memorização que ele tem, que isso me admira porque a minha memória é muito ruim. Mas tem muita coisa errada que ele traz. Então eu já comentei assim por alto, mas hoje eu vou trazer um pouco mais, aprofundando um pouco mais naquilo que ele tem dito e quão perigoso é para as nossas igrejas. Eu sei que na nossa igreja aqui o pessoal não assiste podcast, não vê nada, não se informa de nada. Amém. Mas eu vejo e me irrita, então eu trago para vocês aqui. Então vamos lá. Começando, algumas coisas que ele faz, eu vou falar logo de cara, que ele fala e que são muito agora falados no geral, né? Eu não sei se ele reproduz o que outros falam, ou se ele fala, outros reproduzem, ou se é um grande conluio e todo mundo fala um monte de coisa, enfim. Seja como for, não importa. Por exemplo, que o Trump agora é o cavaleiro branco do Apocalipse. Iniciou. E que ele não fala que é, ele fala, será que é? Será que não é? E tal, assim que. E que o Papa novo recebeu um cavalo branco de presente. Então, olha os sinais aí, tá vendo? E tal. E vai uma série de coisas nesse sentido assim, né? E o Apocalipse está chegando, e como é que vai ser e tal. Fizeram um acordo de paz Israel e Hamas, então agora está, né, decretado o acordo de paz, que a Bíblia diz que haveria um acordo de paz entre Israel e a Palestina. Então são coisas que eu fico assim, de boca aberta. Como é que esse tipo de coisa surge, ganha proporção e todo mundo dá ouvido e fica impressionado. Nossa, que sabedoria, quanta sabedoria. Bom, eu tenho certeza de que não vou ter a admiração de sabedoria dessa forma, mas eu tenho certeza que está todo mundo enganado. Começando então por Apocalipse capítulo 6, versos 1 e 2, que diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Verso 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Então já era um outro animal. Então aqui tem a descrição do cavalo branco, certo? No início de Apocalipse tem um cavalo branco. Fala muito sobre ele aqui? Não. Então as interpretações acabam sendo limitadas, né? Por quê? Porque nós temos um princípio de interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a Bíblia. É o princípio principal, tá? É a base, princípio principal, né? Para ser redundante, é a base do conceito. A Bíblia interpreta a Bíblia. Eu não posso tentar interpretar a Bíblia à luz de noticiários, à luz de filmes, à luz de easter eggs, à luz de os Simpsons sabiam e um monte de coisa nesse sentido. Porque se você entrar nessa seara, você vai entrar num buraco de coelho, que eles chamam. Por quê? Porque não é que os inimigos, os servos de Satanás, ficam lançando hints para dizer o que eles querem fazer. Eles lançam hints para atrair as pessoas mesmo. E é claro que o diabo está por trás de tudo. E é muito sedutor para o cristão ter alguém que está atento a todos os episódios de, sei lá, Stranger Things e filmes
mais variados, e o Simpsons falou e tal coisa, o episódio, o livro escrito não sei quando, muito sedutor, porque parece que esse cara está de fato antenado. E a Bíblia diz para nós estarmos vigilantes o tempo todo. Então parece que esse sim é alguém vigilante, mas de fato não é. Agora nós temos um princípio de interpretação bíblica e nós vamos tentar dar um exemplo. É claro que nós já estudamos o livro de Apocalipse, já passamos por isso aqui, já tratamos dos cavalos, né, na nossa série de estudo bíblico de Apocalipse. Vamos fazer um aprofundamento quando chegar em Daniel, estamos chegando. Acho que esse ano não chega, mas no início do ano que vem a gente vai chegar, vai passar para Daniel 9, que é muito usado, as 70 semanas, e nós vamos ver o quanto que essas doutrinas, essas pessoas estão erradas, doutrinariamente, por simples falta de conhecimento bíblico. Não é um erro assim, absurdo, não, é falta de conhecimento mesmo. O que sobra de conhecimento em outros aspectos, falta de conhecimento bíblico. O princípio, vou dar alguns exemplos. Qual a definição do cavalo? Ele era branco e o cavaleiro, né, estava sentado sobre ele, tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso para vencer. Tudo que se diz sobre ele. Vamos começar pelo branco, tá? 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isso, só para deixar claro aqui, né, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, não é para nós ficarmos tentando entender as coisas da Bíblia à luz do mundo. Ou seja, lançou um livro, olha, isso elucida aquilo ali. A matemática descobriu tal coisa, agora eu consigo compreender a Bíblia. Não, isso pode ajudar? Pode. Pode enriquecer alguma coisa? Pode. Mas se você depende dessas coisas para aceitar e crer no que está na Bíblia, você já fracassou. Porque pode surgir uma coisa que ajuda, pode surgir outra coisa que atrapalha. Por quê? Porque você não sabe o que está por trás do mundo aí. Aliás, nós sabemos, o mundo já está condenado no maligno. O diabo é o príncipe desse mundo. Então nós confiamos em primeiro lugar, e para confirmar se uma interpretação está certa ou errada, nós usamos a própria Bíblia. Para dizer, isso aqui faz sentido, pode ser verdade, porque está coerente com a Bíblia. Pronto, e mesmo assim é difícil você dar uma certeza absoluta. Tendo isso em mente, eu vou começar lá por Daniel, tá? Para ilustrar um pouquinho mais sobre os perigos, depois eu falo do Cavaleiro Branco, mas sobre os perigos de interpretar profecias pelo noticiário. Então, rapidinho, vou lá em Daniel. Ezequiel, Daniel. Capítulo 2. Olha que interessante. Capítulo 2, versos 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei. Esse texto é muito conhecido, né? O rei tinha um sonho e tal, e queria que interpretasse. Então, respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Ou seja, o rei teve um sonho, uma visão, não sabia a interpretação, chamou todos os sábios, reuniu todos os podcasts, falou, chama todo mundo aí, eu vou assistir horas de podcast. Aí foi o pessoal falando lá, ele falou, mas isso não está batendo muito bem com o que seria ali a visão de Deus e tal. O que representa a visão de Deus a Nabucodonosor? A própria palavra de Deus, tá? Nabucodonosor teve uma visão, um vislumbre da palavra de Deus. Viu ali a Bíblia, profecia, Apocalipse, Cavaleiro Branco. Ele viu lá, vamos supor. E aí ele não conseguiu entender. Vamos chamar os sábios. Aí chamou os sábios, aí foi lá o padre, o rabino, todo mundo lá. Foi lá falar, né? O testemunho de Jeová, o adventista lá, sétimo dia. Ficou falando para ele um monte de coisa e tal. E falou, poxa, mas não é bem isso. O pastor da Bola de Neve chegou lá de bermuda e prancha. Falou, mas não é bem isso que eu vi na minha visão. Não é isso, não é bem isso. Por quê? Porque Nabucodonosor sabia uma porção da palavra de Deus. E essa porção era suficiente para ele rejeitar o que os outros falavam. Perfeito. E tinha que ser, ele exigia mais, né? Ele exigia que aquele que fosse falar com ele
conhecesse a visão, ou seja, conhecesse o que representa a visão, que é a palavra de Deus. Então, somente alguém que conhece a Deus poderia revelar a interpretação e a própria palavra de Deus que foi dada a Nabucodonosor. Portanto, Daniel, que era servo de Deus, conhecia a Deus, pôde trazer a palavra de Deus. E ele começa dizendo isso, né? Estando tu, ó rei, na tua cama, sobre os teus pensamentos, acerca do que há de ser depois disso, e foi falando o sonho dele. Por quê? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Deus revelou para ele através do Espírito Santo. E aqui está claro, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ninguém pode declarar, ninguém pode adivinhar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Nessa época de Daniel, não tinha a Bíblia completa. Então, a Bíblia estava sendo escrita, as coisas estavam sendo reveladas para ele. Para nós, temos a Bíblia completa. Então, nós usamos o mesmo princípio de interpretação de Daniel. A gente usa a palavra de Deus. A visão que Deus deu a Daniel, a visão que Deus deu a Nabucodonosor, a visão que Deus deu a Jeremias, a Isaías, a Paulo, a visão que Deus deu a esses homens, nós utilizamos para nós. É a palavra de Deus. E, em alguns casos, temos o benefício de saber a interpretação que Deus deu a esses homens. Então fica muito mais fácil, porque se eu tivesse visto essa visão aqui, talvez eu não fosse ter a sabedoria, como José teve, como Daniel teve aqui, mas eu não preciso ter, porque Daniel teve, José teve, eles interpretaram esses sonhos, então eu acredito no que eles tiveram. João, o evangelista, quando escreveu o Apocalipse, ele escreveu de forma a me permitir entender. Por quê? Porque eu tenho todo o livro da Bíblia anterior ao Apocalipse para poder compreender que é um compilado das visões, sonhos, palavras de Deus, dada a todos os homens de Deus ao longo da história. Isso me permite, logo, não tem cabimento, eu vou determinar aqui, você querer interpretar eventos, fatos bíblicos, dizer o que está para acontecer, o que está acontecendo, usando noticiários e coisas qualquer que são produzidas pelo mundo. Não tem cabimento. A não ser que você, sem saber, não estou dizendo que seja o caso, mas sem saber, até de boa intenção, você esteja prestando um serviço a Satanás. Tá? Que eu vou até demonstrar como que é possível estar prestando esse serviço a Satanás nesse momento, nesse exemplo específico. Lembrando que Mateus 24, 35 diz, né, que os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus, as minhas palavras, permanecem para sempre, não hão de passar. Ou seja, o contexto sempre muda. Os eventos sempre estão acontecendo. Eu estava lendo o livro da história da Bíblia no Brasil hoje, folheando lá, e tentando convencer o Samuel a ler também, né? Que legal e tal. E aí me distraindo numa das histórias lá, né? Que tinha um dos caras que vendiam a Bíblia no Brasil, que era cego, eu não lembrava disso. É muito interessante. E aí tem lá um relato do aumento de vendas de Bíblia, de distribuição de Bíblias no Brasil, do interesse pela Bíblia. Durante a Segunda Guerra, houve uma explosão de busca pela Bíblia. Por quê? Porque diante de um evento como uma guerra mundial dentro das pessoas, todo mundo quer saber o que a Bíblia diz. E qual foi o recurso que as pessoas tiveram? Vou atrás de quem tem Bíblia. Ótimo! Ninguém declarou o fim do mundo ali. Se eles tivessem ido atrás das notícias e ficado buscando notícia, teriam com certeza se desviado e enganado. Porque notícias são sensacionalistas. Imagina como é que era a notícia, não sei, né? Porque eu só olhei o livro, né? Mas eu devia ter procurado sobre as notícias da época, né? Como é que eles falavam de Hitler, sei lá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, foi invadido não sei quem, e hoje aconteceu tal coisa, a Alemanha conquistou não sei qual território. Devia ser uma coisa terrível. Imagina se tivesse internet naquela época, né? Então, a nossa interpretação, ela é fundamentada na Bíblia. Qualquer tentativa de atribuir um papel como o do anticristo a um político está errada, tá? Nós já estudamos isso aqui a fundo. Quem quiser acompanhar, acompanha a série de Apocalipse. O anticristo é um líder religioso. O anticristo é um líder religioso. E
todos os políticos contribuem para o sistema do anticristo. Inclusive o Putin, o Trump, o Hitler, todos os líderes do mundo contribuem de acordo com a permissão de Deus, mas não são o anticristo. Agora, a atribuição, lembra que existe o falso profeta, e o falso profeta vai receber a glória, vai entregar essa glória para o anticristo. Então, antes da chegada do anticristo, virá alguém que vai enganar as pessoas, fazer com que as pessoas acreditem que ele é o anticristo e vai entregar o reinado, ou seja, não, Jesus, na verdade eu sou o anticristo, alguma coisa assim, né? E o Cristo é aquele lá, Sara, para com isso. Ou seja, é um engano, é um falso anticristo que vem antes do anticristo, para poder fazer as pessoas acreditarem no anticristo. E nós vamos identificar quem é esse falso aqui, anticristo. É um servo de Satanás que se apresenta como anticristo, mas não é o anticristo. Então vamos voltar ao cavaleiro do cavalo branco. Não é Donald Trump, ok? Não é. E vou mostrar por que não é biblicamente. Mateus capítulo 7, verso 15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 2 Coríntios capítulo 11, 14 diz assim: não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Pronto. Então temos aqui um princípio de que o enganador, os falsos profetas, eles vêm vestidos de ovelhas e com aparência de luz. Qual é a representação da ovelha na Bíblia? Representa quem? Os cristãos, nós. As ovelhas representam os cristãos, somos nós. E a luz representa quem? Jesus. E qual é a cor da ovelha? Branco. Salmo 51, 7 diz assim: purifica-me como o hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então o branco tem esse simbolismo de quem foi lavado, que foi lavado pelos pecados, dos seus pecados, lavado por Cristo, lavado por Deus. Quem são os lavados? Os salvos. Todos que aceitaram o sangue de Jesus são lavados. Lá em Cantares, né, diz: o meu amado é branco e rosado, ele é o primeiro entre 10.000. João 20, 12 diz: e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Tem muitos exemplos do branco sendo usado como referência ou a anjos de Deus ou a servos de Deus, tá? Então o cavaleiro, qual é a cor dele? Branca. É um cavaleiro branco. Esse cavaleiro branco, se o branco se representa o servo de Deus, que foram lavados pelos pecados de Deus, ou um anjo de Deus, um cavaleiro branco que vem com uma missão. Vamos falar um pouco mais sobre a missão aqui. Ele tem um arco sem flechas. Tem um arco, não tem as flechas. Por quê? Porque ele traz uma vitória, diz que ele saiu para vencer. Ele traz uma vitória sem guerra. Ele não está guerreando necessariamente. Ele traz um outro tipo de vitória sem guerra. Como é que você ganha sem combate? Enganando. Ele sai enganando as pessoas. Enganando, fazendo politicagem e tudo mais. Então pode ser, calma. Existe um outro cavaleiro branco na Bíblia. Sabiam disso? Não tem só esse não. Vou lá mostrar para vocês. Está em Apocalipse 19. Calma que essa Bíblia aqui é difícil de passar as páginas e é cheio de coisa no final. Apocalipse 19 mostra um outro cavaleiro branco que diz assim a partir do verso 11: e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam nos exércitos dos céus em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro.
e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é esse cavaleiro branco? Jesus Cristo. E quem são todos os outros cavaleiros brancos que voltaram com ele? Os salvos. Então existem outros cavaleiros brancos na Bíblia, tá? Representando a Jesus Cristo. Esse cavaleiro branco do Apocalipse 6, que vem antes de Jesus Cristo, ele está se fazendo passar por quem? Por Jesus Cristo. Portanto, o cavaleiro branco é alguém que se faz passar por Jesus Cristo. E é assim que ele tem o seu arco e não combate e engana as nações. Ele tem o arco sem flecha. Por quê? Porque ele engana como sendo Cristo ou cristão. Porque tem o cavaleiro branco que é Jesus, tem os cavaleiros brancos que vieram com Jesus, que são todos os cristãos. O cavaleiro de Apocalipse 6 é uma imitação, tanto de Jesus quanto dos cristãos. É um falso cristão, um falso Cristo. Todos os políticos, os grandes políticos, né, presidentes, reis, participam num sistema do anticristo. Todos eles. A Bíblia fala de disputa de reinos e que vão acontecer, dos chifres, dos 10 chifres, tudo isso é dito na Bíblia. Essas pessoas participam disso, tá? Mas não é uma figura literal do anticristo. Logo, o Trump não é. Esse indivíduo ele pode participar, mas de fato não é, tá? Ele tem o seu papel, certamente. Alguém que está vestido, é um engano espiritual, vestido de cristão. É o cavaleiro branco. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre acordo de paz. É importante nós definirmos isso, porque o estar desesperado, o estar aflito, é lucrativo para aqueles que promovem isso, tá? Por quê? Primeiro, porque ele está em todos os podcasts, o canal dele só cresce. Segundo, que ele vende um curso, sei lá o que, de sobrevivência, chamado A Arca. Entra na Arca e tal, você vai saber como se salvar, como se proteger nos últimos dias e tal. Então é lucrativo para eles, mas é danoso para aqueles que os seguem. Porque primeiro que vai gastar dinheiro, vende. Primeiro que vai gastar dinheiro. Segundo que faz com que as pessoas fiquem desesperadas. Não, peraí, como assim tá chegando? É o quê? Ele falou, não, então... É engraçado que tem um vídeo, aí eu não sei se foi ele que falou, mas alguém falou assim, para ser o Trump ser o anticristo, precisa só assinar o acordo de paz entre Israel e Palestina. Aí assinaram o acordo, olha agora, isso que eu falei antes, assinou e tal. E fica todo mundo desesperado. Não, ele falou realmente antes. Gente, vamos lá. Não tem acordo de paz na Bíblia entre Israel e Palestina. Não tem. Isso é uma invenção completa e absoluta. Eu desafio qualquer um a dizer que tem na Bíblia um acordo de paz entre Israel e Palestina. Não tem. Eu vou ler os textos que são usados aqui hoje. Não tem, isso é uma invenção. E é muito bom e prática essa invenção. Por exemplo, imagina que eu seja o diabo. Aí eu falo assim, olha, eu vou trazer um plano sensacional. Vou dizer que vai ter um acordo de paz entre Israel e Palestina. Eu vou criar uma guerra entre Israel e Palestina. Eu vou botar todos os cristãos para ficarem dizendo por 50 anos que haverá um acordo de paz. Esses caras vão guerrear por 50 anos. Quando vier um acordo de paz, esses caras vão falar o quê? Pô, tá certo, estão certo o tempo todo. Pronto, maravilha, tudo serve dele. Ainda que o cara seja cristão genuíno, como Salomão, foi salvo, morreu entregando sua vida, né? Morreu entregando seu rei, sua vida também de certa forma, né? A outros deuses, levantando estátuas e um monte de coisa lá. Mas ele foi salvo. Então pode ser que o cara seja salvo, pode ser que seja cristão, não vou desconsiderar a hipótese. Mas está servindo a Satanás. Como o próprio Salomão terminou servindo. E... no jornal da guerra... Ah, procurou um jornal? Fala aí. O engraçado é que tem alguém, não dá pra ler a notícia inteira, né? Então, o título assim, o príncipe da paz, no final da guerra. E quem é o príncipe da paz que está dizendo aí? Não diz, não dá pra ler. Então, tá vendo? Isso é de quando?
Não pode ler, fala daí de quando é. Não dá pra ver muita coisa. Dos aliados lá, tirania, Vamos ver aqui, ó. tem várias notícias aí, mas essa é só no Brasil. Jornal da Segunda Guerra Mundial, né? Tá dizendo aqui, não dá para ler a matéria, né? Hoje é dia de vitória. Em todo o mundo comemora-se hoje o triunfo dos aliados sobre as forças da tirania. E é escrito o príncipe da paz. E um monte de coisa falando sobre isso. Não é o Trump. Ou seja, naquela época o pessoal também já estava aí, ó. Só que eles tiveram o cuidado de procurar se informar, né, de saber se era ou não, comprando Bíblia, buscando Bíblia. Hoje em dia todo mundo tem Bíblia em celular, à vontade, ninguém lê. Né? Como mudou, né? E agora todo mundo quer notícia, mais notícia, Instagram, não sei o que, corte, short, tudo, né? Podcast, enfim. Para você ver como é que não muda, né? Muda tudo aquilo ali, mas a palavra de Deus não muda. É sempre a mesma coisa. Então, não tem acordo de paz. Vamos lá. Jeremias, capítulo 6, verso 14, diz assim: curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Então existe uma certa ideia, aqui falando dos falsos governantes, dos líderes que perturbam o povo de Deus, dizendo assim, eles estão curando a ferida da filha do povo de Deus, dizendo paz, paz, quando não há paz. Isso aqui tem múltiplas interpretações, inclusive em nível pessoal, tá? A pessoa está aflita, precisando de paz, e a paz, a gente sabe, é Jesus, e ficam dizendo que ela tem que buscar tratamentos diversos, em todo tipo, tratamento holístico, multidisciplinar, em academia, não sei o que, psicólogo, psiquiatra, e terapeuta, não sei o que lá, um monte de coisa nesse sentido para a pessoa ter paz. Não, agora sim você vai ter paz, e a pessoa nunca fica em paz. Ela continua, está sendo literalmente com a sua ferida curada levianamente, dizendo, paz, está tudo em paz, vai dar tudo certo, não, segue seu coração, tal. Tanto individualmente, mas também em nível macro. Agora sim, estamos chegando ao tempo de paz, agora vai ter picanha, agora vai ter não sei o que, agora vai, e nunca chega. É o avivamento que está chegando, estamos vivendo um grande aproximar do avivamento de Deus, e que vai transformar, e nunca chega, está sempre logo ali, nunca chega. Nunca chega, e faz com que as pessoas desacreditem aquilo que de fato a Bíblia promete, que é a volta de Cristo. Afinal, Jesus não vai voltar mais, porque estou aqui a vida inteira esperando avivamento, nunca vi. Quantos avivamentos eu vi que não deram em nada? Só aqui no nosso tempo aqui, a gente já viu pelo menos 2. Pelo menos 2 avivamentos. Então, e não deu em nada. Morreram. Pois é. Amém. 1 Tessalonicenses 5,3 vai dizer, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que estava grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, ou seja, na Segunda Guerra Mundial, a notícia era paz, príncipe da paz, vencemos, agora estamos em paz. Poderiam acreditar, agora vai vir, né? Agora vai vir destruição. Podia ter vindo repentina destruição. Veio? Não veio. E agora também fizeram acordo de paz, assinaram agora, entre Israel e Palestina. E o que isso tem a ver com o fim do mundo? Começou, chegou o Cavaleiro Branco? Não chegou. Estão errados. E vou falar mais sobre marca da besta, sobre medos que as pessoas têm aí, porque eu fico realmente impressionado com a falta de conhecimento bíblico. Mais uma vez, a Bíblia nunca menciona uma paz, um acordo de paz entre Israel e Palestina como sendo qualquer parte de qualquer tratado profético, qualquer relação escatológica. Há uma ideia de paz mundial sendo propagada, de falsa paz mundial, porque é contraditório essa ideia, porque a Bíblia diz que haverão guerras e rumores de guerra, e que isso vai ampliar, e ao mesmo tempo, quando disserem paz, ou seja, a ideia é, quando as pessoas chegarem, agora não vai ter mais guerra, aí sim virá a confusão. Mas nós estamos em meio a um monte de guerra, um monte de rumor de guerra. Agora mesmo, o próprio Trump está jogando míssil nos navios venezuelanos. O próprio Trump, porque é tráfico, não sei o quê, tudo bem. Mas está acontecendo agora, nesse exato momento. O mesmo cara. Como é que ele pode ser, entendeu? Mas, enfim.
E ficam falando por falta de conhecimento bíblico. Daniel, capítulo 9, esse é com certeza o texto mais usado indevidamente. E eu vou te dizer, hein, aguardem a escola bíblica, que nós vamos aprofundar aqui. Já comecei até a fazer, porque vai ter que dividir em mais, só o capítulo 9 tem que dividir em mais de uma mensagem. Eu sei, estou todo mundo muito animado com isso, né? Oh, que beleza, mas enfim, importante porque é o mais utilizado de forma indevida. Verso 27 vai dizer: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que eles dizem? Olha, está aqui. Como é que não tem acordo de paz? Está aqui, ó. Firmará aliança por muitos por uma semana. Esse é um acordo de paz que será firmado. Na metade vai romper a paz e iniciar a guerra. Não está dizendo isso aqui. O que está dizendo é que fará cessar, na metade, fará cessar o sacrifício e a oblação. Tem sacrifício acontecendo hoje? Tem algum lugar sacrifício acontecendo hoje? Não tem. Não tem. Quer saber? Existe uma interpretação para esse texto aqui, fazendo alusão, sabe a quem? Jesus Cristo. E essa interpretação é até melhor do que essa de final. Eu não estou dizendo que é essa não, vocês vão esperar Daniel 9. Mas estou dizendo, até essa interpretação é melhor do que essa outra. Porque, de fato, Jesus Cristo veio e encerrou o sacrifício. Encerrou, porque ele era o sacrifício. Mas, enfim, vou deixar isso para o tempo. E aí diz que vai continuar isso, né, até o final, quando virar o assolador. Bom, até a consumação, né? E aí ele será derrapado. Isso não menciona nenhum acordo de paz. É uma forçação interpretativa baseado no Scofield, que inventou praticamente isso, de algum lugar, pegou de alguém, trouxe da sua Bíblia e as pessoas começaram a usar essa confusão aí. Não se trata de um tratado de paz. Não se trata de um tratado de paz, muito menos em Israel e Palestina. Se você quiser dizer que esse texto trata do anticristo e trata de um acordo de paz, você deveria, pelo menos, incluir vários países nisso aqui, né? Não Israel e Palestina, porque ele faz um acordo de paz com muitos. Você quer ver um acordo de paz feito com muitos? Está aqui, ó, Mateus 26, 28. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Então, Jesus Cristo trouxe de fato um acordo de paz com muitos e encerrou o sacrifício com a oblação do seu próprio sangue. Enfim, tema futuro. Então, não há na Bíblia nenhum acordo de paz entre Israel, tá? E lembrando que, só para deixar claro, Israel de hoje não é uma referência a povo de Deus. Não é, não existe, não tem como. O simples fato de ficarem dizendo que é, quando a Bíblia expressamente diz que não é, o simples fato de disserem que é, que esse é o povo de Deus, quando a Bíblia diz que não é, já é um engano, já é uma obra de Satanás. Porque faz com que as pessoas acreditem que um povo, uma nação inteira, que não aceita Jesus, que não reconhece Ele como sendo seu Senhor e Salvador, que não o recebeu como Messias, que ao matar Jesus, disseram que o sangue de Jesus recai sobre ele e a sua descendência, e que esse povo pode e vai ser salvo sem receber a Jesus, pela simples nascença. A Bíblia expressamente diz que não há outro nome pelo qual os homens devam ser salvos. Então a simples pregação de que é um povo de Deus, que está lá, é um povo santo, porque todo Israel será salvo, quem abençoar Israel será abençoado, quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado, está falando de nós. Nós somos o verdadeiro Israel. Nós somos a descendência de Abraão levantada por Deus sem ser pela carne. Porque Deus pode suscitar a descendência de Abraão até das pedras. E nosso caso aqui.
Somos nós. Por isso que Jesus falou que se ninguém pregasse, as pedras falariam. Ele pode suscitar a descendência de Abraão até das pedras, e se ninguém pregar, as pedras falariam, porque precisa falar, precisa ter a pregação do Evangelho. E ao receber, somos selados pelo Espírito Santo. Nos tornamos co-cidadãos. E a Bíblia diz que nós somos co-cidadãos de Israel, não porque nós somos co-cidadãos com esse Israel que está aí. Somos co-cidadãos com o outro Israel, aqueles que eram Israel antes de Jesus Cristo. Enfim, 1 João, capítulo 2, falando agora sobre o anticristo em si, capítulo 2, verso 18, vai dizer: já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Então, no tempo de João, haviam muitos que se faziam de anticristo, ou seja, haviam muitas espécies de cavaleiros brancos. Não eram eles o anticristo, mas eram cavaleiros brancos que se faziam de cristão para a enganação. O cavaleiro branco é alguém que se faz de cristão, não é cristão, é um anticristo, mas não é o anticristo. Ele vem antes do anticristo. Ele prepara o caminho para o anticristo. Ele ajuda a preparar o caminho para o anticristo. Pensa, se não fosse abreviado os dias, até os salvos seriam enganados. Então não é um engano bobo, tolo qualquer. É um vasto, profundo engano que envolve múltiplas camadas. As pessoas vão se ajoelhar diante do Papa, vão adorar ao Papa, vão dizer que o Papa é Jesus, que de fato ele é o vigário de Cristo, esqueci o termo, o vigário de Cristo, que substituiu Jesus Cristo. O Papa é o anticristo. Não esse Papa é o anticristo. Um Papa é o anticristo. E todos os papas são anticristos. E todos que negam a Jesus Cristo também são anticristos. Muito bem. 1 João 4,3 vai dizer: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Então o anticristo, antes de ser um personagem, e ele é um personagem, mas acima disso, ele é um sistema que tem um espírito do anticristo, que ronda, é o espírito do próprio Satanás, que governa, é o príncipe desse mundo. Nós somos feitos príncipes de Cristo, co-herdeiros do reino para reinar celestialmente. Nós vamos reinar nessa terra por 1000 anos e depois vamos reinar no céu. Mas enquanto isso não acontece, nessa terra aqui, nesse local aqui, existe um príncipe que governa e que já está condenado, e a terra toda condenada com ele, que é o próprio Satanás. Então esses indivíduos, todos, acabam de alguma forma servindo a Satanás. Esse espírito, esse sistema do anticristo, ele opera em todos os momentos da história e vai continuar até a vinda de Cristo. E mesmo quando estivermos reinando com Cristo aqui, ele vai ser preso por 1000 anos, vai ser solto e vai enganar de novo as nações para guerrearem de novo contra Jesus Cristo. Então é todo um sistema que envolve políticos, mas é, em primeiro lugar, também religioso. Eu não estou dizendo que não tem envolvimento político, que não pode ter. Tem. Mas eles estão errados. 2 Tessalonicenses 2,7 diz: porque o ministério da injustiça opera. Deixa eu abrir lá. Estou achando que eu escrevi talvez errado aqui. Não, tá certo. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente a única agora é Tá certo? Então, será que o lado de... Tá vendo como é que a minha memória é? Minha memória é ruim, porque eu escrevi, copiei, colei, botei no papel, mas na minha cabeça lembrava um pouco diferente. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2,7 diz: porque já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora retém até que do meio seja tirado. Então, esse ministério, o que é um ministério? É uma obra, uma função. Essa função, esse sistema da injustiça, que é a do anticristo, já opera,
já operava no tempo de Paulo, continuou no tempo de João e continua até hoje. E assim será até que o texto vai dizer, até segundo a eficácia de Satanás, opera segundo a eficácia de Satanás, com sinais e prodígios de mentira. Enfim. E por que isso acontece? Porque não, verso 10, não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Deus envia a operação do erro, para que os que não receberam a Jesus creiam na mentira. Tá? Ah, mas eu acredito que você tem que ficar se arrependendo para ser salvo. Ah, mas eu acredito que eu preciso fazer as obras para ser salvo. Ah, mas eu acredito que a caridade vai me salvar. Ah, eu acredito que tem que guardar o sábado. Ah, eu acredito que, enfim, que Deus predestinou toda essa galera que não crê na salvação de Jesus Cristo, como ela é, vai ser enganada. E por quê? Porque Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Creiam a mentira. Esse é o sistema do mundo que prepara o palco para o anticristo. Prepara o terreno para o homem do pecado. Ainda que fosse um líder de hoje, não seria identificado. Quer saber um ato visível, claro, que a Bíblia diz que vai poder identificar, vai facilitar, pelo menos identificar alguma coisa que nós vamos ver, identificar, quando tiver um templo construído em Jerusalém, que é o terceiro templo. Aí, claramente, os eventos estão acontecendo e vai ter um templo lá, tá? Onde vai acontecer o engano e tudo mais. Enquanto não tem, é tudo mentira. Enquanto não tem, está tudo errado. Só para fazer o povo de Deus se enganar. E vai, ou decepcionando o indivíduo, porque não aconteceu, não se frustrou, e as coisas estão acontecendo, e a tecnologia está avançando, e Neurolink vai dominar todo mundo, e ferrou, como é que vai ser a nossa vida, a gente não vai poder casar, ter filho, fazer nada mais, todo mundo ficando desesperado. O que eu tenho que fazer? Compra, participa da nossa arca. E aí você vai ficar liberto. Marcos 13:33 diz: olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então há uma ordenança de vigiar. Olhar, vigiar. Agora, o que é vigiar? É ficar procurando o anticristo, os falsos profetas no noticiário? Isso é vigiar? É ficar atento com o seu feed de notícias do celular, apitando em cada notícia o tempo todo, deixando você antenado em tudo que acontece no mundo? Não, lógico que não. Isso até é impossível. Ainda que você quisesse fazer isso, é impossível. Você vai sempre ser conduzido por alguém em alguma coisa. Todas as notícias, todos os filmes, todas as publicações, todos os livros têm alguma intenção por trás. Até aquilo que a gente mesmo escreve, quando você está escrevendo, você está querendo falar alguma coisa. Uma tese de doutorado, uma tese de alguma coisa, você está com coisas por trás ali, com objetivos seus próprios, sei lá, se formar, que seja. Sempre. Isso não é verdade. A verdade é a Bíblia, a palavra de Deus. Lembrando, né, Efésios 1:13 diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma marca que o cristão recebe, que é o selo do Espírito Santo. Quando nós temos ouvido e recebido o Evangelho e crido, somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Agora, lá em Apocalipse de novo, olha que interessante. Então o que eu faço? Não dá para saber, não dá para ver nada, não dá para identificar nada. O que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que tem que vigiar. Tem que vigiar, o tempo todo tem que vigiar. O que eu tenho que fazer? Eu não consigo identificar, eu não posso identificar quem é o líder, eu não posso saber. Identificar os eventos, está tudo errado. Os líderes, os profetas de hoje, está tudo errado. É isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo. Apocalipse 7:3 vai dizer exatamente qual é a preocupação. Olha, vai dizer assim, olha, palavra de Deus falando sobre destruição da terra. Que são os 4 anjos, 4 cavaleiros do Apocalipse, né, que vão destruir tudo. Deus fala para eles, né, no 2, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo. Qual é o selo de Deus vivo? O selo do Espírito Santo.
E clamou com grande voz os 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, esses 4 anjos vão danificar o quê? A terra e o mar. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, como é que é isso? Esse anjo está com o selo na mão aqui, né? O sol nascente que tinha o selo de Deus, está com o selo na mão. A gente já leu em Efésios 1:3 que o selo é o Espírito Santo, tá? Ele está com o selo na mão. Como é que Efésios define que você recebe esse selo? Ouvindo a palavra, a pregação do evangelho e crendo. Aí a pessoa foi lá, creu, veio de longe e pá, sela o Espírito Santo lá em você. Isso é só uma ilustração, tá, gente? Só para compreender. Logo, como é que nós devemos estar vigilantes? Conhecendo a palavra de Deus, se aprofundando na palavra de Deus e ganhando almas para Jesus, tá? Faz parte. Eu não consigo evangelizar. No seu dia a dia, a gente tem que conversar. A gente não fala sobre as coisas de Deus. As pessoas não conversam conosco. Mesmo que você não saia na rua, não faça evangelismo, é possível falar do trabalho, em todo ambiente, quando a pessoa fala. Mesmo que seja proibido, né? Pelo menos vai tentando ver se consegue alguma coisa e às vezes consegue. E por que eu estou trazendo essa questão do selo que é tão importante? Porque também outra coisa que fica sendo falado é essa inteligência artificial, é Bitcoin, é a marca da besta, é tudo isso que vai acontecer, que ninguém vai poder comprar e nem vender. Gente, tudo isso está escrito na Bíblia. De fato, não inteligência artificial, nada disso. Mas de fato vai acontecer que vai proibir todo mundo de comprar e vender, e que vai haver muito engano, que a imagem vai ganhar vida. Tudo isso está escrito na Bíblia. No entanto, foi você que falou que tem gente que diz que quem receber a margem tem que cortar a mão? Falou isso hoje, não foi? Um dispensacionalista famoso falou que se o cara receber a marca da besta na mão, ele vai ter que arrancar a mão para ser salvo. Não, mas você viu, se você viu, é muito famoso. Você não vê nada. Mas enfim. Eu vejo que não são famosos. Pode ser também, pode ser. Tudo bem. Ou seja, existe a marca da besta, vai acometer o mundo, mas existe uma outra marca. Vamos fazer um exercício de pensamento aqui. A marca da besta vem depois do capítulo 7, tá? Primeiro, ele está falando assim, não danifica, está falando para os anjos, não faça a obra que vocês vão fazer, espera até que a gente cele todos os salvos aqui, tá? Não vai fazer nada, vocês estão aí, não vão fazer nada, até a gente selar. Aí vamos supor que Deus chegou e plá, me selou. Estou selado com o Espírito Santo. Faz sentido eu receber uma marca na mão, uma tatuagem, um chip, um negócio qualquer, e eu perder a minha salvação? Lógico que não. Não tem nem altura. Quem lembra? Nem altura, nem a profundidade, nem a Amém. Ou seja, se não tem nenhuma criatura, nada, o diabo pode fazer isso? Esse é o outro versículo, continuação do versículo. Isso. Pois é, nem as potestades, nem os anjos. Então o diabo não pode. Mas e o Elon Musk? Pode. Mas o Elon Musk é reptiliano. Ele é um ET que vive na Terra. Tá bom, ele pode separar do amor de Deus? Mas ele fez um chip que ele foi orientado pelo diabo. O diabo disse como fazer o chip. Foi lá e falou, você vai escrever assim, vai fazer assim, então vai ter o chip. Tá bom, ele fez, vamos ser que seja verdade, ele fez isso. Isso pode tirar o selo dado por Deus, que é o Espírito Santo? Gente, então pelo amor de Deus, não pode, não tem porquê, não faz sentido o cristão ficar morrendo de medo do futuro. Olha só, eu entendo o medo. Eu fico com medo às vezes. E não são poucas vezes, não. Algumas vezes acontece coisas que eu fico com medo. Mas, gente, o nosso Deus preservou Elias. Tinha sentença de morte para ele. Clara, sentença de morte, mandou matar. E quem mandou matar? A pessoa mais poderosa que havia na terra naquele momento. Mas aí o Lula mandou, Hitler mandou matar. Tudo bem, ele pode mandar matar. Se Deus não permitir, não vai matar.
Se Deus permitir, amém, a gente vai estar no céu. Beleza. Tá, a gente cantou isso hoje, não é isso? Está pronto, né? No Pendão Real lá a música. É isso. Ceifeiros da Seara Santa. Então não existe esse temor, não cabe a nós. Eu entendo, é assustador em alguns momentos. Se você ficar se alimentando então de vídeo, de notícia e tal, você fica realmente assustado. Fala, caramba, e agora como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro dos meus filhos? Tudo isso eu compreendo. Mas nós somos um povo diferente. Não estamos debaixo das mesmas regras. Não estamos. O mundo vai se explodir por aí. Tá? A terra vai se abrir, vai engolir todo mundo para o inferno. Nós não. Nós não vamos. Tá? Quando foi traçada uma linha aqui, ó, falou assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Daqui para cá, quem passou para cá, não tem mais volta para lá. Acabou. Isso aqui é uma representação da salvação. Ó, quem vier para cá do meu lado, está salvo. Creu na palavra de Deus. Acabou, está salvo. E quem não passar, não está salvo. Essa é a alusão. Jesus Cristo é o nosso Salvador. A gente não pode ter tanto medo assim do anticristo. Ah, mas vai soltar uns bichos com asa de não sei o que vai matar todo mundo. Que solte. Que seja. Quando Deus... Eu canso de falar isso para os irmãos. Eu espero que isso não aconteça no meu tempo de vida, nem de vocês aqui. Espero que isso não aconteça. Vá lá para frente, no futuro. Mas se acontecer, se Deus julgar que nós estamos preparados para enfrentar o que tiver que enfrentar, é para a glória dele. E aí nós temos que fazer o que tiver que ser feito. Não tem muito o que fazer. Lembrando que João 18, verso 36, Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. Nós somos chamados para reinar não nesse mundo, é no próximo. E aí é um reino eterno, que nunca se acaba. Que nós, como o hino que nós cantamos hoje também, né? Correrão e, né? Sem fadiga, como águias voarão, tal. É isso. Nós não vamos nos cansar. O nosso louvor de hoje, os dois louvores têm a ver com a palavra de hoje. Vamos receber um novo reino, aí com corpos perfeitos, incapazes de pecar. Que beleza, tranquilão. Aí sim, qual vai ser a cor das nossas vestes ali? Brancas. E não é um branco sujo, falso. Branco de verdade. E por fim, lá no Salmos 146. Salmo 146, verso 3, tem uma ordem para nós. É uma ordem para nós. Muito clara, diz assim: não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. É uma ordem direta, é ou não é direta? A Bíblia já diz, maldito é o homem, confia no homem, né? Mas está dizendo de forma clara, não confie nos príncipes, não confie nos líderes desse mundo. Ah, mas se o Bolsonaro for eleito, vai nos salvar. Não vai. Não tem salvação neles. De forma clara, não confie em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Se nós tivermos que confiar em alguém nessa terra, que seja em filho de não homem. Que é isso? Tem isso? Claro, somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós que recebemos o selo da salvação, tendo crido, tendo ouvido e crido, recebemos o selo, nos tornamos filhos de Deus. Mas nem assim tá, não é para confiar nem em nós mesmos, nem em nós mesmos. Nossa confiança está no Senhor, em quem há salvação, em Jesus Cristo, o Cristo único e real. Nossa esperança está na volta de Jesus Cristo? Sim. É uma volta literal, física nessa terra? Sim. Mas muito mais do que isso. Há uma volta também para nos buscar. A Bíblia diz que Deus está preparando uma casa para a gente lá, o Senhor está preparando. Quando nós morrermos, estaremos com Ele no céu. Vamos nos encontrar com Ele. E amém por isso. Então eu estou falando essa mensagem aqui, não é para falar, o Daniel não é cristão. Eu não sei dizer isso, não ouvi o suficiente para dizer isso.
Tá? Poderia ter ouvido, mas não ouviu. O que eu posso dizer é, o que ele está ensinando não é bíblico. Essa ideia de que o Trump é o cavaleiro branco, que já começou o Apocalipse, que o Papa recebeu um cavalo, isso é um sinal de não sei o quê. Isso é tudo bobagem para nos enganar, para enganar os servos de Deus. Nossa confiança é que somos selados pelo Espírito Santo e que não tem potestade, anjo, demônio, ninguém poderá nos arrebatar da mão de Deus. Amém? Estamos encerrados.